conta pra gente como é que você teve o seu primeiro contato com as artes marciais. Cara, o meu primeiro contato com as artes marciais foi através da capoeira, né? Eu comecei bem novinho na capoeira, em um projeto social na minha cidade. Acho que eu tinha, se eu não me engano, meus 8, 9 anos. E comecei treinando capoeira. E o meu professor, que era o professor Marcos, né? O mesmo professor que dava aula de capoeira, ele dava aula de MMA para uma galera também na cidade, né? Tipo assim, já era MMA direto, não era tipo jiu-jitsu. Não, já ia pro MMA direto. Mas só que no início eu não consegui. Eu ia pra academia, meu irmão já treinava, né? Eu ia pra academia, mas ninguém deixava eu treinar, que eu era muito novo, muito pequeno. Aí todo mundo tinha medo que eu me machucasse e eu não treinava. Aí eu chegava da capoeira, eu e meu irmão, a gente chegava da capoeira, né? Aí ele ia treinar à noite, o MMA. Aí eu ia com ele só pra assistir, fiquei eu acho que uns 3 anos, 4 anos, só indo assistir o tempo todo. E brincava também pela academia, né? Às vezes a galera deixava eu entrar, fazia uma coisinha ou outra ali. Mas aí quando eu comecei mesmo no MMA, eu acho que foi com uns 11 para 12 anos. 12 anos mais ou menos eu comecei a treinar MMA mesmo. Uhum. E aí não parei mais, desde aí. Tamo aí na correria. Que loucura, cara. Começou desde bem cedo, né, cara? Sim, sim, desde bem cedo. Aí eu comecei na capoeira, só que nesse meio tempo tinha o jiu-jitsu, né? Aí eu comecei na capoeira e logo depois, eu acho que com uns 11 anos também, já comecei a treinar só o jiu-jitsu. Porque tinha o jiu-jitsu nessa mesma academia, mas com outro professor, né? Aí o jiu-jitsu eu podia treinar, que já não ia me machucar tanto. Então eu treinava jiu-jitsu, aí treinei capoeira e jiu-jitsu. Depois eu comecei a treinar MMA Legal, cara. Legal. no início. Foi, cara, como é que foi crescer em Juruti, no Pará? Pelo que eu vi, uma cidade pequena, né, cara? Com um pouco mais de 50 mil habitantes hoje. Como é que foi crescer lá? Ah, cara, eu tive uma infância muito, eu acho, eu tive uma infância muito boa, brinquei bastante, até porque lá não é tão perigoso quanto aqui, né? Então, minha infância foi brincando muito na rua, indo pra, lá a gente chama de sítio, né? É um lugar assim, aqui também, mas aí eu cresci, tipo, muito nisso, muito indo pra sítio, muito brincando na rua. Eu acho que não tinha tanto essa coisa igual hoje do celular, né? Pelo menos lá, e eu também não tinha quando eu era criança, então eu tive uma infância bem elétrica, brinquei bastante, treinava também. Acho que eu fiz de tudo. Uhum. Pô, que Foi massa, cara. muito, Uma infância, digamos assim, bem, com bastante atividade, né, cara? sim, uma infância bem raiz. Eu acho que eu fui ter celular com uns 14 para 15 anos, mais ou menos. Então Caramba. aí eu já tava numa idade legal. Eu acho que isso foi bom também para mim. Cara, eu imagino que sim. E como é que, assim, foi crescer em meio a... Porque o pessoal do norte, assim, me parece que tem uma ligação bem próxima com a luta, né, cara? É bem comum, assim, vários caras treinarem luta, lutarem MMA, cara. Em Juruti também era comum, então, como é que foi crescer Cara, nesse na ambiente? época que eu, Então, na época que eu comecei, na verdade, meu irmão começou primeiro, né? O Matheus Severino, né, atleta do LFA. Ele começou primeiro, começou lutando, e eu fui meio que acompanhando ele. E nesse tempo, tava muito forte também essa coisa do MMA na cidade, né? Tava tendo bastante evento. O João Tubarão também, na época, ele morou uma época na minha cidade, né? Eu acho que ele tinha lá para os 18, 17 anos, já Ah, lutava que lá. massa. Eu lembro que eu fui em um evento, assisti o evento, aí eu era tão novo que eu nem paguei ingresso, e quem ia fazer a luta principal era ele, né? Aí ele treinava também com meu irmão. Então, pô, eu cresci naquele ambiente ali, cara, um ambiente de luta, né? Pô, e sempre gostei também. Não é uma coisa forçada assim que, eu tenho que ir ou alguém me obrigou. Eu sempre queria estar lá, queria estar no meio, meio que envolvido e cresci vendo os caras, né? E quando eu parei para prestar atenção, eu já estava envolvido no meio, e eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu Uhum. acho que foi bem mais fácil essa questão pelo fato de eu gostar, né? Tipo assim, não foi uma coisa forçada, ninguém me obrigou. Eu sempre gostei,
Quando eu era criança, eu via todo mundo treinando, eu queria treinar também, fui crescendo e fui seguindo esse caminho. Deu Pô, que certo. massa.